Comunicação através de meios. Desde os tempos antigos, houve relatos de muitas comunicações por meio de médiuns, e estas foram de uma variedade infinita. Hoje, os indivíduos considerados homens de inteligência no Japão não apenas os chamam de supersticiosos e não dão atenção a eles, mas até usam as palavras espiritualismo e médium de maneira irônica. De acordo com muitas pesquisas, no entanto, as mensagens através dos médiuns não são meramente ilusórias. Embora existam diferenças entre elas, algumas são positivas, boas, e outras negativas, ruins. Se uma pessoa só tem o poder de discernir corretamente quais são quais, eles podem ser úteis para ela em sua existência material. As comunicações por meio de médiuns podem ser categorizadas em 3 divisões: mensagens que vêm de seres divinos, superior, intermediário ou inferior, expressões de espíritos inferiores e animalescos que fingem ser seres divinos, mensagens de espíritos humanos. Alguns exemplos dos primeiros são revelações recebidas por fundadores de certas religiões no Japão, como Miki Nakayama da Igreja Tenrikyo e não Degushida Omoto. As revelações de alguns padres budistas de antigamente, como Kobo, Nichiren e Onen, também pertencem a este grupo. Vemos exemplos do segundo em algumas religiões questionáveis e em indivíduos que se abrem a alguns espíritos animais inferiores. Exemplos do terceiro são vistos quando espíritos humanos, como membros da família, tentam transmitir seus pensamentos aos parentes sobreviventes. Se você tem a habilidade de interpretar as mensagens corretamente, sabe como lidar com elas e como dar o tipo certo de orientação, elas devem ser de grande utilidade para você ajudar outras pessoas e a sociedade como um todo. No entanto, devemos ter em mente que, quando qualquer pessoa envolvida aborda o fenômeno com pouco ou apenas um conhecimento superficial sobre tais assuntos, muitos resultados negativos podem surgir. Tanto na Europa quanto na América, o trabalho de pesquisa em ciência espiritualista é bastante popular. Existem centros de pesquisa espiritual na Inglaterra e em outros países, e um grande número de sensitivos confiáveis estão surgindo. Livros produzidos por escrita automática foram escritos por personalidades do mundo inteiro. Além disso, houve relatos de comunicações espirituais por pessoas bem conhecidas que são dignas de nota. No entanto, no mundo ocidental o fato é o mesmo que em qualquer outro lugar. Aqueles que estão interessados na pesquisa espiritual devem continuar seu trabalho contra a oposição de indivíduos que são chamados de intelectuais e de cientistas materialistas, que negam todas as coisas espirituais. A melhor coisa no Ocidente é que não há controle feudal como no Japão. Isso dá aos ocidentais uma liberdade muito maior. É uma grande pena que no Japão nenhuma pesquisa digna de atenção tenha sido realizada neste campo até o momento, devido à opressão do governo e à oposição dos estudiosos. Vida e morte. De todas as experiências do homem, nenhuma é mais séria do que a morte. Portanto, uma explicação positiva, não ilusória, a respeito da morte e da existência contínua do homem deve trazer grande conforto e felicidade para aqueles que possuem descobertas em matéria espiritual, a fim de permitir que outros saibam desses fatos, para que possam ser mais esclarecidos. O assunto da vida após a morte foi estudado seriamente no Ocidente por autoridades bem conhecidas como Sir Oliver Lodge, Maurice Maeterlinck e J.S.M. Ward, que produziram vários livros excelentes sobre o assunto. No Japão, o falecido Wasaburo Asano era versado no espiritualismo, sobre o qual escreveu vários livros. Quando ele faleceu, há vários anos, senti que foi uma grande perda para todos, especialmente para mim, porque o conhecia pessoalmente. Antes de prosseguir, quero que você saiba que, para fins de precisão, minhas afirmações são baseadas em minhas próprias experiências e pesquisas. A razão para isso é que qualquer informação pertencente ao mundo espiritual e aos seres espirituais é difícil de entender, pois eles são invisíveis e é fácil cair no dogmatismo ao escrever sobre eles. Como afirmado antes,
A morte é o ato de separação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Quando este não serve mais a nenhum propósito prático, o corpo espiritual o deixa e retorna ao reino espiritual, onde começa uma nova vida. Deixe-me escrever como é o momento da morte quando observado a partir do reino espiritual. De modo geral, existem 3 áreas do corpo físico das quais o ser espiritual pode sair. Eles são a testa, o umbigo e os dedos dos pés. Um espírito puro sai do corpo pela testa, um espírito intermediário ou médio sai do umbigo e um espírito poluído sai pelos dedos dos pés. Um espírito puro é aquele que fez muitas boas ações e viveu virtuosamente, aumentando assim sua vibração espiritual. Um espírito poluído é aquele que acumulou muitas nuvens por causa de erros. Como espírito médio é aquele que se encaixa em uma categoria entre os outros 2. Assim, a condição de morte é determinada pelas ações que o indivíduo fez enquanto esteve nesta terra, de acordo com a lei da afinidade espiritual. Em todas as partes do mundo existem alguns indivíduos que são clarividentes, capazes de perceber psiquicamente. Há algum tempo, li a experiência de uma dessas pessoas, uma enfermeira ocidental. Não me lembro dos detalhes exatos que ela escreveu, mas me lembro dos pontos principais, que eram mais ou menos assim. Um dia, enquanto observava um paciente que estava morrendo, vi uma substância branca em forma de névoa de repente começar a subir de sua testa. Essa substância espalhou-se lentamente à medida que subia no ar, transformando-se em algo como uma nuvem grande e irregular. Depois gradualmente começou a assumir a forma humana. Vários minutos depois, era uma imagem perfeita do paciente. Ele ficou em uma posição vertical no ar, sobre a cama, e fixou o olhar no cadáver. Em seguida, olhou para seus parentes, que estavam agarrando-se à pessoa falecida em luto. Parecia querer dizer algo, fazer com que soubessem que estava ali. Mas então pareceu desistir da ideia, sem dúvida percebendo que estava em uma dimensão diferente, pois simplesmente mudou, foi até a janela e flutuou levemente para fora dela. Esta é uma excelente descrição da ação que ocorre no momento da morte. No budismo, a expressão usada para morrer é vai nascer. Isso ocorre porque a morte é o ato de deixar o mundo físico e o ato de entrar no mundo espiritual é um novo nascimento. Na língua japonesa, o tempo antes da morte é referido como o tempo antes do nascimento, pelo mesmo motivo. Quando uma pessoa passa para o mundo espiritual, ela vive lá por algum tempo, talvez alguns anos, talvez algumas décadas, talvez muitas centenas de anos. Depois disso, ele nasce no mundo físico novamente. Desse modo, o ciclo de nascimento, morte e renascimento do homem se repete muitas vezes. A transmigração de almas no budismo, sem dúvida, significa a mesma coisa. Agora, deixe-me escrever sobre a maneira como o mundo espiritual se relaciona com os seres humanos. Deus dá a cada pessoa uma missão específica a cumprir quando vier a este mundo. Uma vez que todos os seres humanos são perfeitos, no decorrer da vida de cada pessoa, enquanto ela cumpre seus deveres, ela faz com que nuvens se acumulem em seu corpo espiritual. Esteja ele ciente delas ou não, com o passar do tempo essas nuvens o deixam muito doente ou simplesmente muito velho para funcionar. Seu corpo espiritual então deixa seu corpo físico e retorna ao mundo espiritual. Depois de entrar no reino espiritual, a maioria dos indivíduos tem nuvens pelas quais devem passar por purificações. A quantidade de nuvens de cada ser espiritual determina o plano em que ele entra e o período de sua permanência ali para purificação. Alguns permanecem por apenas alguns anos ou décadas, mas há alguns que têm que permanecer por várias centenas de anos ou mesmo vários milhares de anos. Quando um espírito é purificado até o grau necessário, ele reencarna para cumprir a missão específica que Deus lhe deu. Esta é a ordem usual, mas há algumas exceções. Algumas pessoas, por exemplo, reencarnam antes de serem suficientemente purificadas.
Isso acontece quando seus apegos à vida terrena eram tão fortes na época de suas mortes anteriores que eles foram recuados. Eles invariavelmente levam vidas infelizes porque, tendo renascido muito cedo, eles trazem de volta uma quantidade considerável de nuvens que acumularam em vidas anteriores, que devem ser purificadas. Alguns desses indivíduos são pessoas muito boas, mas sofrem muito. O significado disso é que eles se envolveram em repetidas transgressões em suas vidas anteriores, mas se arrependeram nos últimos momentos e passaram para o mundo espiritual com firme determinação de não repetir os mesmos erros. Nesse caso, as formas pensamento ficam tão fortemente marcadas em sua consciência e seu desejo de viver virtuosamente é tão grande que renascem prematuramente, antes de serem suficientemente purificados de suas nuvens. Por isso, eles têm que sofrer, pelo menos por um tempo. Eles podem, então, de repente se tornar muito afortunados, o que significa que foram suficientemente limpos de suas nuvens por meio de seus atos virtuosos. Existem muitos tipos de medos, ou fobias, que as pessoas carregam de uma vida para outra. Existem algumas pessoas que têm medo do casamento e permanecem solteiras por toda a vida. Isso se deve principalmente ao relacionamento extremamente infeliz com o sexo oposto no passado, que deixou uma impressão indelével em seus seres espirituais na morte. Quando eles reencarnam, trazem o medo de volta com eles. Alguns indivíduos têm uma antipatia forte, mesmo mórbida, ou medo de certas espécies de insetos, pássaros ou animais. Isso se deve ao fato de suas últimas mortes terem sido causadas pelos mesmos tipos de criaturas. Aqueles que temem água, fogo ou lugares altos morreram afogando-se, queimando-se ou caindo. Existem algumas fobias sobre as pessoas também. Por exemplo, alguns indivíduos têm medo de multidões e não irão a nenhum lugar onde um grande número de pessoas estejam reunidos. Estes foram esmagados por multidões ou turbas em suas últimas vidas. Outras pessoas têm um medo mórbido de ficar sozinhas. Eu costumava ministrar terapia a um homem que não podia ficar em casa quando todos os outros membros da família estavam fora. Ele estava com tanto medo de sair e ficar esperando perto da rua até que alguém voltasse para casa. Em sua vida anterior, ele deve ter adoecido repentinamente enquanto estava sozinho e morreu sem ser capaz de pedir ajuda. Esses exemplos mostram que devemos estar preparados antes que chegue o momento, para que possamos prosseguir em paz, livres de todos os medos e apegos indevidos. Algumas pessoas nascem deformadas ou aleijadas por terem reencarnado antes de serem suficientemente purificadas. Suponha que alguém morreu em uma queda de um lugar alto em sua última vida e teve uma perna ou braço quebrado, além de ferimentos fatais. Se ele voltar prematuramente, antes que todos os seus ferimentos sejam curados no reino espiritual, ele nasce deformado ou aleijado. A reencarnação prematura pode ser causada não apenas por um apego indevido à terra por parte do falecido, mas também pelo apego muito forte de um parente sobrevivente ou ente querido. Uma mulher que engravida logo após a morte de outro filho é um caso em questão. Muitas vezes, o espírito da criança falecida é atraído de volta pelo apego excessivamente forte da mãe a ele. Tal indivíduo raramente tem uma vida feliz. Algumas pessoas nascem sábias e outras muito menos. A razão está nas diferenças de idade espiritual, pois existem tantos seres espirituais velhos como jovens. Os idosos encarnaram na Terra muitas vezes e tiveram muitas experiências e se tornaram sábios. Os jovens ou os novos não adquiriram muita sabedoria porque tiveram poucas encarnações na Terra. Por novos seres espirituais, quero dizer aqueles que nasceram recentemente. A reprodução ocorre no mundo espiritual por meio do pensamento e os seres espirituais são criados continuamente. Muitas pessoas têm a experiência de conhecer pessoas totalmente estranhas e sentir com eles uma sensação de desconhecimento que é semelhante àquela entre membros da família.
na verdade, geralmente vai ainda mais fundo do que as relações familiares. Isso ocorre porque os chamados estranhos eram parentes consanguíneos ou amigos próximos em vidas anteriores. Chamamos isso de relacionamento espiritual ou laço kármico. Outras pessoas encontram lugares durante a viagem que parecem muito familiares e sentem um apego tão profundo por eles que desejam permanecer lá. Estes são os lugares onde viveram ou permaneceram por algum tempo durante suas vidas anteriores. Nos relacionamentos amorosos, às vezes vemos um homem e uma mulher apaixonando-se repentinamente um pelo outro com fervor, quase cegamente. Isso significa que eles se amaram em alguma vida anterior, mas nunca foram capazes de experimentar a realização desse amor. Em sua vida presente, eles são reunidos novamente e sua antiga atração se desenvolve em um relacionamento amoroso explosivo. Quando as pessoas leem livros de história, às vezes são atraídas ou repelidas por certas épocas, eventos ou indivíduos. Eles viveram nessas eras e estavam relacionados a essas experiências ou pessoas em particular, por isso sentem reações muito fortes a eles nesta vida.